Paz do Senhor, chegamos. Estamos aqui para adorar o Senhor nesta noite. Daqui a pouco o pastor Carlos Alberto vai entrar aí. Eu quero adorar. Adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Hoje nós estamos na live Papo Reto. Preste atenção nesse louvor e na palavra que vem após. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Preste atenção nessa letra. Já cogitou sair de casa e abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho só porque as coisas não saem como a gente quer. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam. E o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? Fabiana, Deus abençoe. É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? Paz, missionária Cida. O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Estamos aqui nesta noite para adorar a esse Senhor independente da condição. E eu já quero colocar a Fabiana nas mãos do Senhor, colocar a Cida, colocar a cada um que já adentrou a esta live esperando uma resposta, mas adora. Quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome. Adorar Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos
adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Quero pedir perdão pela minha voz. Tô rouca. Tanto hoje tentar fazer esse vídeo, fazer esse canal aí com o pastor, com uma pessoa que eu admiro muito, pastor Carlos Alberto. Daqui a pouco ele vai estar entrando, daqui a pouco ele vai estar aí nos chamando. Já quero estar abençoando a sua vida, minha irmã Fabiana Faria. Quero já estar abençoando a sua vida, a minha irmã Ana Lúcia Moraes, que está aí aleluia, nos dando uma paz do Senhor para você também, filha. Quero também estar, em nome de Jesus, aleluia, dando a paz do Senhor e colocando nas mãos do Senhor a minha irmã Rosemary Oliveira. Rosemary, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Quero colocar Manuel Florentino nas mãos do Senhor, meu amado, meu amigo ali do Morro da Formiga. Deus abençoe. Não é evangélico, mas é do Senhor, amém, meu amado? Obrigado por estar aqui compartilhando dessa live. O nome da live é Papo Reto. Nós vamos falar não com a linguagem cristã, mas com a linguagem que você possa entender que é de Cristo. Uma linguagem que não venha trazer confusão, mas uma linguagem que você vai entender o que Deus quer. Quero também estar agradecendo a participação, aleluia, do nosso pastor Wallace. Não, esse é o Wallace Freitas, nosso filhão ali, né, de Cachoeiro de Itapemirim. Deus te abençoe. Acho que ainda está no Ministério Ágape, pastor Geilson Meirelles, homem de Deus. Minha mana, minha amada Michele Azevedo, Deus abençoe, paz do Senhor, terra. Chega mais, chama mais alguém aí para live, continua aí assistindo, minha sobrinha Marcela Esther. Vamos estar aí nesse papo reto. Marinalva Viana, Deus abençoe. De longe, Marinalva Viana, Deus abençoe você, seu filho, sua família. Diácono Igor Henri, Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Marilene Guido, nossa missionária ali da sede, minha pastora presidente, pastora Cristina Andrade. Louvado seja o nome do Senhor. Paz, minha pastora, e o meu pastor, que já entrou, já chegou. E nós vamos aprovar a chegada dele nesse lugar. Aleluia, que você possa, aleluia, entrar. Ô, glória, dá para ouvir? Cheguei. Tá dando para ouvir bem? Tá, tô te vendo, tô te ouvindo bem. Tá tudo perfeito. Tá dando para ver aí direito? Tudo na benção? Daniel Coelho, Carolina Teles, Deus abençoe. Chegou aí o nosso pastor presidente, Carlos Alberto. Saudade, filho, né? Ele é meu filho, ele é meu pai, é meu amigo, é meu irmão. E isso é muito bom quando a gente faz um trabalho e eu botei esse papo reto aí. Eu achei que nem ia dar em nada e as pessoas começarem a me chamar. E hoje a maior honra foi ter sido chamado pelo pastor presidente para fazer na mesma semana, né, esse papo reto. Eu vou aproveitar aqui a sabedoria dele, tudo que ele tem aprendido e algumas coisas que Deus fala comigo nesses papos retos, vem também do tempo que eu era, na verdade, a sua evangelista, né? Quando você me fazia umas perguntas que eu não sabia nem como responder. E hoje Deus me deu esse papo reto para que as pessoas pudessem conseguir entender. Vai chegando, pastora Valquíria, Deus abençoe, Rosilane, Ana Moraes, a gente vai estar aqui conversando e logo após a gente vai estar orando, amém? Deus abençoe.
Pastor, uma das coisas que eu quero falar nesse papo reto é uma palavra que ela mexe com o meu coração. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, vai dizer assim. E alguns, às vezes, até se escandaliza, né? Quando Deus colocou esse tema, papo reto. Porque eu vejo Jesus assim, eu vejo Jesus num papo reto. A sociedade era meia, todo mundo certinho, todo mundo direitinho, todo mundo bonitinho nas suas igrejas, né? Muito sacerdote entrando, fazendo os sacrifícios, tudo muito bonitinho. Aí aparece um Jesus chamado Nazareno, veio lá da cidade de Nazaré, de uma família não muito rica, e aí ele chega mudando todo esse sistema. E uma das mudanças que ele faz nesse sistema é ele começar a falar dos fariseus hipócritas. Rapaz, aí para pensar. Para ser sacerdote e oferecer sacrifício para o povo, tinha que entrar num cuidado extremo durante um ano. Entrava amarrado, tinha que estar certinho, tudo bonitinho. Então a gente acreditava que aquele sacerdote camarada era de Deus, porque ele entrava para sacrificar e ele conseguia sair da presença de Deus. E aí vem Jesus mostrando que, na verdade, era sepulcro caiado. Pessoas que mostravam por fora o que era, mas por dentro era totalmente diferente. Aleluia. E aí a Bíblia começa a nos mostrar um Jesus que ele não tampa, ele não coloca o cenário que a gente quer, né? Eu costumo dizer, vamos pro papo reto. Não é aquela família do Facebook, né? Que todo mundo tá bonitinho, feliz e reunido. Mas quando a gente vai na casa, você fala assim, rapaz, mas não era isso que eu via lá no Facebook. Então, Jesus, ele veio para dar esse papo reto, ele veio para não esconder, não mascarar o que está errado. Então, no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, vai dizer assim, cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo. Siga-me. Porque que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre em ação adúltera, ele fala no papo reto, ele não, aquele que anda erradinho, não, ele fala, qualquer um que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. A primeira coisa que eu falo aqui do papo reto que Jesus tem para nós, e algumas pessoas às vezes se escandalizam, Jesus, ele não está atrás de seguidores, como a maioria hoje está atrás de seguidores, né? Segue lá no Instagram, segue lá no Facebook, segue lá na rede social, segue no Twitter, não tenho, mas eu acho que também tem que ter seguidores. Hoje somos a geração de seguidores. O que Jesus está dizendo para os discípulos dele, ele está olhando e ele está dizendo assim, ó, aquele que quiser vir após mim. Eu vejo um Jesus que ele não fica atrás, mendigando seguidores. Não sei se eu estou correta, mas é esse que eu vejo.
Eu vejo um Jesus no papo reto dizendo assim, ô camarada, você tá afim de vir? Se você quiser vir após mim, ó, lembra, é depois de mim. Primeiro eu passo, depois você vem atrás. Quem vai aparecer sou eu. Eu vou aparecer. Você vai vir atrás. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, a primeira coisa que ele manda de reto, tem que querer. Evangelho não é fácil. É fácil o evangelho? A primeira parte se deu para todos online. Você está chegando agora. Muito bem estar contigo, com a minha amiga, companheira. Só que o que está acontecendo no tempo atual é só a gente retroceder alguns anos atrás. Porque o que acontece? A palavra de Deus ela tem sido corrompida de uma forma sistemática. Então, a religião chamada evangélica, nessa atualidade, ela fez esse trabalho de destruir todos os princípios da fé cristã. Olha, nos primeiros séculos da igreja, né, a igreja ela era, quando ela praticamente nasce da igreja católica, ela nasce dentro de uma visão de viver pela fé, baseado na carta aos Romanos, né? Éramos chamados de protestantes, por quê? Porque nós tínhamos no sangue, né, um discurso que foi passado pelo próprio Cristo Jesus, não somente contra todos os preceitos religiosos, né, que a religião da época pregava, né, mas também uma visão de nós sobrevivermos e vivemos e caminharmos em obediência a Jesus por intermédio da fé. Isso acabou. Então, o que acontece? Ser evangélico hoje nada mais é do que sustentar a nomenclatura de uma religião. Então, o termo evangélico se refere ao quê? Aos evangelhos. Então, dá-se a entender de que toda aquela pessoa que se denomina ou que atende pelo nome de evangélico deve seguir os evangelhos, correto? Só que existe um porém. Os evangelhos não são pregados nas igrejas. Então, automaticamente, houve uma mistura muito grande entre o Antigo Testamento, na figura da lei, na estrutura do ministério da lei, com a presente atual do povo de Deus, que é a igreja. Sacerdote é sacerdote, pastor é pastor, levita é levita, cantor é cantor. Então, quando as pessoas... igreja é igreja, templo. Então, existe uma confusão muito grande na atualidade, porque as pessoas acabaram por judaizar o cristianismo, vamos colocar dessa forma, e hoje tem toda essa confusão, porque as pessoas querem amparar a sua caminhada baseada na lei de Moisés, no legalismo de Moisés, né, nos ensinamentos de Moisés, mas também querem trazer para a sua caminhada chamada cristã os ensinamentos de Jesus. Aí entra esse conflito miserável. E como ninguém gosta de conflito ou está caminhando numa fé para viver em conflito, acabam criando as suas próprias normas de regras baseado nos entendimentos mundanos e humanos, e assim começam a dizer que servem a Jesus, né? Eu costumo dizer que, pelo discurso da igreja, olha, o mundo é uma maravilha, pelo discurso da igreja, a caminhada é uma maravilha. Agora, no proceder do dia a dia, é que nós somos capazes de revelar se Jesus está conosco ou não. Ele disse assim, mostra-me a tua fé pelas tuas obras, não é pelas tuas conquistas, não é por aquilo que você consegue adquirir, até porque a igreja atual só sabe pregar a fé de conquista, não sabe pregar a fé da resistência, não sabe pregar a fé que é uma capacidade de você suportar qualquer tipo de tribulação ou adversidade.
até porque tribulação e adversidade são coisas do diabo para a igreja presente. Aí, quando É, você começa a analisar os ensinamentos de Jesus, existe um abismo muito grande entre o que a igreja prega, entre o que as pessoas entendem e entre o que Jesus fala. São três coisas totalmente diferentes. Né? Então, hoje a igreja está se tornando nada mais, nada menos do que uma regra religiosa. Né? As pessoas, infelizmente, têm se tornado ignorantes. Isso não é um xingamento. Né? Na verdade, o adjetivo utilizado pelas pessoas que não têm conhecimento. As pessoas não têm conhecimento porque acham que conhecer é decorar versículos bíblicos. Toda pessoa que tem uma habilidade para poder, uma memória fotográfica, que tem a capacidade de decorar versículos, os adjetivos usados para qualificar essa pessoa vai ser um homem de Deus, vai ser uma pessoa usada, uma pessoa sábia, quando, na verdade, ela só tem uma capacidade, que é a de memorização. Agora, quando você analisa a vida das pessoas, e aí entra pastores, que a vida deveria retratar mais do que é pregado, entra pregadores, entra diáconos, presbíteros, ou seja, todos aqueles que compõem o ministério. Pastora, se você for perguntar hoje, dentro do seio da igreja, qual é a função ministerial para cada nomenclatura, ninguém sabe. Porque os não, evangelistas não evangelizam. não. Não evangelizam. Eles querem sentar no altar com seus ternos bonitos, sapatos brilhosos, né? E o título de eu sou evangelista, ou melhor dizendo, eu sou quase um pastor, né? Os pastores, por sua vez, também não pastoreiam, porque acham que pastorear é ser escravo da igreja ou escravo de membro. Então já está tudo errado também. Né? O membro, por sua vez, também não sabe o que é ser membro. Ele não sabe que ele tem uma função, né? Ou seja, a presença dele tem uma funcionalidade no corpo de Cristo, mas também para ele é só exigir ou se doar mais do que aquilo que ele é capaz de fazer. E aí nós temos a igreja no tempo atual, né? Infelizmente, revelando toda a natureza humana e não a natureza divina, né? Pessoas que, na verdade, não têm o chamado ainda nem para ser crente, porque Jesus deixou isso bem claro, né? Ele disse, não foi vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós outros. Então, na verdade, quem chama para a obra o Senhor não é a igreja, não é o pastor, não é a capacidade humana da pessoa. E aí você vê muitos cantores, muitos pregadores, né? Porque às vezes a pessoa verbaliza bem, tem uma boa conjugação verbal, tem uma presença de palco, né? Tem uma capacidade de organizar um comunicado e já se acha um pregador, quando na verdade o pregador Verdade, e não tem a mensagem, né? E não tem a mensagem. Hoje, por verdade. exemplo, nós vamos entrando nas igrejas, espera aí, qual é a mensagem que essa igreja aqui tem? Você não sabe. 90% das igrejas estão baseadas na mensagem de pastores que nem compõem o quadro ministerial deles, os chamados itinerantes. Então, quer dizer, o cara abre uma igreja, o cara junta um grupo de pessoas, né, mas não tem uma mensagem. Então, é muito, como eu posso explicar, é muito fácil nós determinarmos, né, para onde está caminhando essas pessoas que, na verdade, não buscam o Senhor. Porque evangelho, na verdade, é você se doar. Evangelho, na verdade, é você estar atento à voz de Deus e não atento ao grito da igreja. Evangelho, na verdade, para um líder, ele precisa saber qual é a mensagem que Deus deu a ele para passar para o povo. E aí sim ele vai desenvolver dentro da sua capacidade, dentro daquilo que Deus vai acrescentando, de acordo com a comunhão que a pessoa estabelece, né? Vai desenvolvendo uma capacidade de poder estar assim pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o texto que você usou, né? Você vê que é um texto fabuloso, né? Essa história de seguidores vem atrás, isso é coisa de religião, entendeu? Eu posso te dizer que a religião evangélica, na atualidade, ela está fazendo um desserviço ao reino de Deus. Se continuar do jeito que está, né? Se os bons, se os verdadeiros, se as pessoas capacitadas
pela palavra de Deus, não tomar o seu posicionamento, né, de assumir as suas responsabilidades no altar, automaticamente a ruína é certa, tá? Porque o negócio já chegou à beira do quase impossível. Hoje nós temos, eu tenho 49 anos, né, pastoreio praticamente há 10, de 9 a 10 anos que eu pastoreio, mas se você for ver bem, quem deveria ser um pastor presidente era um homem de 60 anos, de 70 anos, 75 anos, né? Uma pessoa... Eu tenho uma bagagem, tenho uma experiência que foi me adquirida com muito suor e lágrima. Agora, a maioria desses homens está atrás de convenções. Não quer mais saber de pastorear, não quer mais saber de orientar. E aí a moçada mais nova, né, que é a minha geração, a geração que está nascendo aí posterior à minha, que está assumindo essa responsabilidade. E muitos de nós, né, totalmente incapacitados, despreparados, né, querendo viver, como o papo é reto aqui, né, querendo viver empolgação que eles acham que o evangelho dá como sucesso. E aí já viu, querida, onde entra a satisfação do homem, automaticamente Satanás entra de mão dada. Porque Jesus deixou bem claro que Satanás não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Entende? Então, a palavra de Deus ela é clara. Jesus, ele sempre deixou isso bem claro, sempre nos advertiu, né, para que nós venhamos... Jesus, Paulo, os apóstolos que vieram posteriormente, não precisamos ir muito longe. Você pega o evangelho pregado na década de 50, na década de 60, até mesmo na década de 70, é um evangelho totalmente pautado em santidade. Você vai ter, entende? Mas você vê que gerava ainda pessoas, né, com uma qualidade de fé, com uma estrutura, né, que foi desenvolvida no evangelho. A estrutura do está sendo desenvolvida pelo evangelho, sendo desenvolvida pelos psicólogos, está sendo desenvolvida pela astrologia. E aí, quando os evangélicos eles dão de cara com situações catastróficas, que é da natureza da humanidade, aí você já viu, não sabem como se comportar, é onde entram essas contendas, essas brigas, né? Todo esse problemão que as redes sociais somente acabam por estar divulgando, né? e acalorando a situação. Então, essa é praticamente minha introdução, a minha visão, mas pergunta aí, vamos lá, o que eu posso estar... Então, aí vai dizer, aquele que quiser. Então, eu vejo um Jesus que ele não está preocupado. Se a igreja vai entrar, se vai ter seguidores, se vão seguir ele, ele dá uma regra. Aquele que quiser vir após mim. Tem regra. Primeiro... Deixa eu falar. Pode falar. Negue-se a si mesmo. A geração que eu vejo hoje aqui, hoje eu já quase não frequento mais a sede, né? Mas eu lembro, e tudo que eu passo de desistir, vontade de parar, deixar de ligar. Pastor, arruma alguém, põe aqui. Eu lembro que você passou lá atrás, que você se dava, se lançava, fazia, e visita, e isso e aquilo. Só que Jesus deixou dizendo, negue-se a si mesmo. Hoje a geração é uma geração que não quer negar a si, quer ser crente, quer estar na igreja, mas não quer largar suas vontades. Quer ser crente da forma... Quer ser crente à sua maneira, né? Eu vejo um Jesus que ele está dizendo aqui, tome a sua cruz e siga-me. Vamos lá. Eu vejo Jesus, quando ele faz esse discurso, ele faz a multidão e ele também faz aos seus discípulos. Ele está dando uma ordem, ele está dando um direcionamento à igreja.
E eu vejo que quando ele começa a obra, ele começa passando, foi até pregado aqui isso ontem, ele começa passando pela praia, ele vê os discípulos, ele chama os discípulos, eles não perguntam qual é o problema do discípulo. Tem mulher, tem filho, tem isso, ele chama ele para uma obra. E os discípulos prontamente largam a rede. A história do João, né? Do Tiago e do João, dois irmãos ali ajudando. Eles largam a rede. Eles suprimem algo bem maior do que aquilo que eles estão vivendo. Hoje eu não vejo a igreja ver Jesus como o suprimento maior. Parece que as pessoas estão buscando Jesus para viver nessa terra, enquanto o projeto de Jesus não é isso. Anise, deixa eu te falar uma coisa. Olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Você está me vendo? Porque parece que foi. Tinha travado. Tá. Você está com um computador com tablet aberto aí com volume alto? Não, só estou com esse. Só está com esse, né? Beleza, que está me dando um retorno aqui, mas tudo bem. Presta atenção. Quem faz o chamado é o Senhor, ok? O que nós precisamos entender é que quando ele fala a palavra querer, o querer é uma força que um homem tem. O querer está dentro de uma força que nós a nomeamos como força da vontade. Quando Jesus diz assim sobre o querer, ele está falando que a decisão de seguir a ele precisa partir da própria pessoa. E acontece hoje, na verdade, slogans que nós, como igreja, usamos, atraem as pessoas motivadas pela sua necessidade de serem resolvidas. Então, por exemplo, você sabe que eu sou um homem que trabalha com campanhas. Então, se eu faço uma campanha de restauração de casamento, ok? Eu estou fazendo uma chamada para que todas as pessoas que têm problema de patrimônio possam, por intermédio da oração, possam, por intermédio do jejum, possam, intermédio dessa campanha, estarem recebendo o seu milagre. Então, o que acontece? Como eu já tenho uma experiência nessa área, eu sei que muito pouco vão ser as pessoas que serão atraídas ou estarão, de uma forma humilde, dispostas a obedecer a Jesus em outras áreas da sua vida para ver uma mudança. Então, já sei disso. E isso é o que tem acontecido. Porque o homem, do líder, ele quer ver o quê? Uma igreja cheia. Ele quer ver uma igreja cheia porque ele compreende de que uma igreja cheia é o sinal de Deus. Né? Só que Jesus ele se limitou a chamar 12 seguidores. Ele pregava para uma multidão, mas ele ensinava para 12. 12. Ele deixou isso bem claro quando ele faz aquela afirmação, né? A vós é dado conhecer os segredos do reino. A eles, não. Então, se a liderança não tiver a capacidade de saber ter esse discernimento, ok? Então eu prego uma multidão lá na igreja. Eu sei que dali nem todos vão seguir. Agora, os que quiserem, os que quiserem o quê? Seguir, os que quiserem se submeter, os que quiserem obedecer, os que quiserem próprio. Porque nessa transição ela não está acontecendo. Hoje, a maioria da liderança está muito
habituada, só o fato da pessoa adquirir a capacidade de se encaixar dentro da regra doutrinária da igreja. E aí todos os percalços a passar a viver no evangelho, as coisas, ainda não é o tempo de Deus, você está na prova, isso aí é um processo. E nisso vai se passando 5, 10 anos, entende? Por quê? Porque se logo de início começa a se estabelecer o padrão de disciplina que Jesus colocou, qual foi o que você disse aí em primeiro lugar? Negue-se a si mesmo. Então, a minha vontade, depois que eu estabeleço ela a seguir a Jesus, ela não pode mais prevalecer em mim. Negar a mim mesmo é a capacidade de eu conter os meus impulsos, a minha vontade e os meus desejos. E submetê-los a quem? A Jesus de Nazaré. Então, por aí, você precisa apresentar isso para a igreja. Então, a maioria dos milagres que as pessoas necessitam não está ligado à oração, não está ligado a jejum, não está ligado às campanhas, está ligado a relacionamento com Jesus. Porque quem é crente vai seguir as leis de Deus no seu casamento. Então, já cai por terra qualquer tipo de campanha ou qualquer... A campanha, na verdade, é um atrativo, uma estratégia que Deus usa para quê? Para manifestar o poder dele, aquela mostra grátis. Ou seja, Deus é capaz de fazer. Agora, você quer manter? Então, as pessoas, após conquistarem, se preocupam em manter aquilo que conquistou. Alguma coisa por intermédio de Cristo Jesus, somente Jesus Cristo tem o poder de me capacitar para que eu possa manter e cuidar daquilo que Ele me deu. E aí as pessoas lutam para ter, alcançam, mas perdem porque não têm a capacidade de cuidar. Porque aí tem que se travar o relacionamento. E para se relacionar com Jesus, tem que negar a si próprio. Para se relacionar com Jesus, tem que ter uma vida de santidade. E aí, santidade não quer dizer que eu não vou pecar, não quer dizer que eu vou cometer erros. Então, a igreja está tão contaminada com essa visão mundana e humana, né? O nosso conceito evangélico, o nosso não, esse conceito evangélico, ele está tão contaminado dessa visão humana que esquece dos princípios de Deus. Se você entrar numa igreja hoje, você pergunta assim, olha, qual é a doutrina da igreja? Não, aqui nós não temos doutrina. Aqui a irmã pode usar calça. Dita que doutrina é aquilo. Uhum. Agora, senta comigo para o membro e fala assim, olha, a nossa doutrina é a seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. A doutrina aqui da nossa igreja, nós não toleramos mentira nem engano. Se você tem 2 mulheres, se você tem 2 maridos, se você tem amante, você vai ter que encerrar esse negócio aí, porque senão não vai permanecer. Entendeu? Aí as pessoas já começam a perceber que a igreja é séria. Aham. Entende? Mas quem tem coragem de fazer isso? Fica a pergunta. Hã? Quem tem a coragem? Porque a maioria das igrejas hoje, e tudo que eu passei por esse processo, eu sei o que é. Eu vivi na pele. Entende? Então, quando eu vou orientando os pastores que vêm até mim, me pedindo alguma orientação, aconselhamento, eu estou sempre mostrando para eles isso. Prego para a nossa igreja isso. Não adianta nada se esforçar, se sacrificar, se eu não estou disposto a manter um relacionamento estreito com Jesus Cristo. Não adianta. Vai ser um esforço de tolo, é uma perda de tempo, entende? Agora, existem pessoas que querem somente. E aí, dou direito. Só não conte comigo, porque eu não quero participar disso. Não tenho nada a ver com isso, entende? Então, por quê? Porque eu sei qual é a mensagem que eu tenho para pregar. E eu sei que dentro da mensagem que Deus me deu para pregar, se eu for fiel a Deus, sempre Deus vai enviar pessoas para estar ouvindo.
Não importa se vai mandar 200, não importa se vai manter uma, mas sempre vai ter Verdade. verdade. Então, quando a liderança ela se liberta dessa visão, que eu vou até chamar de uma visão demoníaca, né, dessa grandeza demoníaca, de você querer ter e não poder administrar, né, de você querer dizer que a igreja tem isso, que não tem, mas nada funciona. Né? Eu vi você falando hoje mais cedo sobre a questão da escola dominical, né? Acho que foi no Papo Reto também, você estava falando sobre a escola dominical, né? E é uma verdade. Quer dizer, hoje você, não estou dizendo de todas as igrejas, você que está me ouvindo aí, por favor, entenda, tá? Estou falando dentro de um contexto em geral que está acontecendo. Porque para você montar alguma coisa, você precisa ter pessoas qualificadas da igreja que é denominada evangélica, ela não é segundo grau. Porque não tem a capacidade de aprender por intermédio da didática das pessoas. Né? Não consegue aprender pela didática de se assentar numa sala de aula e um professor ali na frente. Quer dizer, então, uma grande parte das pessoas abandona os estudos por causa desse modelo de ensinamento. Aí você vai montar uma escola dominical, né? Uma escola de ensino, com uma pessoa que não sabe nada da Bíblia. Não tem o dom de ensinar. Tem uma dificuldade tremenda de comunicação, de verbalizar um pensamento. Quer dizer, não fluir. Não, mas nós temos uma escola dominical, nós temos um ministério família, nós temos isso. Tá, mas quem são as pessoas que estão ali? Sabe? Então, começa, a igreja ela precisa ter a humildade. Nós precisamos ter a humildade de retornar e começar mediante a necessidade que se apresenta e dentro da obediência que Deus dá. Então, eu posso identificar uma necessidade dentro da igreja? Sim. Aí eu preciso orar a Deus para que Deus verdadeiro não é isso que está em pauta aqui. Ser o pastor, você vai ter que ser o cantor que visita. Se tem enterro, você tem que fazer. No dia seguinte, você tem um casamento. Criança com morre à noite da sua igreja. Então, é que uma estrutura emocional humana ela tem a capacidade de vivenciar isso dentro de um universo de uma igreja média de 50. Então, aí você vai vendo que o membro não consegue absorver o que ele necessita, né? O pastor, por mais que ele tente, consegue. Por outro lado, tem os sanguessugas que ficam ali, se vai conseguir extrair alguma coisa emocionalmente, sentimentalmente, né, materialmente, e aí o líder ele começa a ser minado, ele vai enfraquecido, ele está sujeito a ser derrubado. Começa os maus desejos, né, começa as más vontades, os velhos hábitos retornam com força total, né, que é a qual Jesus chama de tentação. Então, você vai ver que hoje muitos líderes, né, estão na beira do precipício, porque estão se dando de uma forma errada, ok? Porque o sistema não destrói somente os membros, não destrói, não é só o membro que destrói a fé do pastor, não é só o membro que está sendo destruído, né, pela uma má administração pastoral ou no campo material,
ou no campo espiritual. Não é só isso. O sistema evangélico, ele está errado. E aí você tem uma geração que nasce já debaixo dessa visão errada, né, que é a geração da década de 80, beirando 90 ali, né, da década de 90 para cá, né, que pegou o evangelho judaizado, né, que pegou esse movimento gospel, né, que, me desculpe, mas para mim é coisa de crente desviado, entende? Então você começa a perceber que uma série de culturas que veio em nome de liberdade, veio em nome de levar o evangelho para todos, veio em nome de pregar bons testemunhos, funcionou no início. Agora, até sobre a vida daqueles que funcionou, hoje está tudo destruído. Por quê? Porque não tem a essência do nosso Salvador. Ficar dizendo, Jesus, tu és justo, tu és tremendo. Jesus, tu és cheiroso. Esses crentes aí, né? Ah, eu quero ter intimidade com Deus. Com Deus, pastor? Nunca. Vou repetir. Sabe quando que eu vou querer ter intimidade com Deus? Nunca. Porque eu nome bonitinho, não tem nada a ver, é porque Deus me conhece, Deus sabe. Aí você vê prostituição, safadeza, homicídios, drogas, tudo no seio da igreja. E por que que isso acontece? Porque o evangelho foi deixado de lado, o modernismo foi entrando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O evangelho, ele é arcaico. O evangelho, ele é quadrado mesmo, é assim mesmo. É dessa forma aí que ele funciona. Não adianta tentar dar um tempero, não tem tempero no evangelho. O evangelho é um negócio, ou você muda o seu paladar, ou você vai ter que descer ele amargo. Porque essa é a verdade. Não tem outra palavra. Entende? Então não adianta tentar florear, não adianta tentar enfeitar. Não adianta tentar colocar a verdade com lacinho vermelho. Não adianta, a verdade é a verdade. Ela sai rasgando, arrebentando, destruindo tudo que for do nível da mentira. Não adianta. Então, se tiver mentira na minha vida e eu tentei proteger a mentira, eu vou ser destruído, porque a verdade vai destruir, irmão. E aí tem muita gente batendo com isso. Então, quando você que está me ouvindo aí, né, está passando dessa live, se você decidiu servir a Jesus, então, por favor, decida e sirva a Jesus. A Jesus. Não sirva o sistema, porque o sistema não vai te levar para Jesus. O que leva o crente a Deus se chama Jesus. O que leva a fé, a nossa fé, até Jesus, para nós sermos conduzidos até Deus, se chama o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, não vai. E aí, o meio pentecostal, que é o meio que eu gosto, o meio que eu amo, reduziu o Espírito Santo a falar em línguas, reduziu o Espírito Santo a revelações que chega a ser grosseiras, de tão mentirosas que são, deve ser grosseiro. Me desculpe, já que o papo é reto aqui, tem determinadas revelações que é para a pessoa acreditar só se ela for otário. Desse jeito. Tem que ser um otário para acreditar naquilo ali. Entende? Então, pastor, o senhor está me chamando de otário, se você está acreditando em algumas revelações que estão vindo por aí, é complicado. Né? Um evangelho onde ele é baseado em pessoas que se dizem de Deus, mas não sabem ouvir a voz de Deus, quer dizer, se diz de Deus, mas não sabe quando Deus fala, que Deus fala, mas a pessoa ainda tem dúvida. Ah, pastor, Deus falou comigo, pastora, sabe? O que a senhora acha? Não acho nada. Foi Deus que falou, foi fim de papo. Falou contigo, isso aí.
Sabe? Então você vai vendo que são costumes e hábitos que foram desenvolvidos por intermédio de uma fé capenga. Uma fé que não é estruturada dentro de um propósito de jejum e oração, porque o povo não quer orar. Orar para eles é 15 minutinhos durante o dia. Você chama a pessoa para passar uma madrugada de meia-noite às 6 da manhã de joelho dobrado, pronto, aí já quase cai endemoniado. A oração é isso aí. 15 minutinhos e resolve. Aí você vai ver a vida da pessoa, você fala, tá bom assim, meu irmão? Tá... Continua. Um jejunzinho de 6 da manhã, até meio-dia. O pau quebrando, Satanás trepado, fazendo uma festa na vida da pessoa, e a pessoa quer fazer jejum de 6 horas. Ô, irmão, não dá. Sabe? Não dá. Então, quer dizer, aí você pega os antigos da fé, que jejuavam 14 dias, né? Desses 14, 9 dias era sem água e sem comida. Você pega Esther, jejuou 3 dias, você pega Jesus, jejuou 40 dias. Eu não consigo, não consegue agora, mas se você se dedicar, você vai criando hábito para você poder alongar o seu jejum, mas ninguém quer, porque não acredita nisso. Aí o meio, o sistema, começa a ensinar que o que funciona é você procurar o irmão de oração. Dá uma ligada para o irmão, que ele é um homem de Deus. Vai. Pronto, aí está aí. Ó. Aí os resultados começam a aparecer, sabe como? Escândalo. Os resultados começam a aparecer, sabe como? Com safadezas, com homicídios. Esse é o resultado que vem. O diabo não brinca de ser diabo. Entende? Então, desde o momento, quando o cristão começar a deixar de brincar de ser cristão, eu começar a ter uma vida de dedicação, a manter um relacionamento concreto e edificado com o Senhor, me desculpe o tema aqui, mas o papo é reto, né? Essa palhaçada acaba. Essa palhaçada acaba. Isso aí. O que estamos precisando é com que essa palhaçada acabe. Não tem mais vaso de discernimento dentro da igreja. Não tem mais nada dentro da igreja. Toda pessoa que levanta e diz, olha, Deus mostrando que eu não tiver o dom de discernimento. Sabe? Então fica... Pastora, nós somos da antiga, você sabe disso. Você sabe de onde nós viemos. Tu sabe do que nós fizemos. Quando eu falo nós, eu, você, meu irmão Alexandre, outros amigos aí do Rio de Janeiro. Seja sincero aqui comigo. Seu irmão Egino, não sei se está assistindo aí, se esse evangelho que está aqui hoje fosse pregado para nós lá atrás, a gente estava na presença de Deus? Estava, não. Estou te falando. Jeito nenhum. Eu já tinha dado até tapa em pastor por aí. Falando sério, irmão. Esse evangelho é um evangelho aguado. Esse evangelho não funciona. Não está na sustagem do sangue de Jesus. Não está. Quer dizer, aí você não vê mais traficante se convertendo, você não vê mais viciado se convertendo, você não vê mais prostituta se convertendo, você não vê mais homicida se convertendo. Os milagres são falcatrua. No outro dia eu vi uma senhora que se denomina pastora. Olha, a senhora, deixa eu ser educado pelo menos, né? A senhora, ela pega um coração de boi. Você viu esse vídeo, né? Fez o quê? Você viu esse vídeo? Que uma pastora, ela pega um coração de boi, ela bota por debaixo da blusa e arranca. E diz que tirou o coração do homem. Sabe? Então, quer dizer... Ó, deixa eu ficar com o meu Jesusinho, com o meu Jesus Cristinho, entende? Da nossa comunhão de cidade. Oi? Eu costumo dizer, na verdade, eu falo aqui que o papo é reto. É tão reto que eu levo ele para a minha vida quando estava no tráfico. Se você falou, você colocou se nós estivéssemos lá atrás, se esse evangelho de hoje nos convenceria. Não. Aí eu te pergunto, é o que eu falo para o povo aqui da igreja. Se
E lá no tráfico, esse papinho de vocês já estavam mortos. Já estavam todos mortos. Porque lá no tráfico, o papo, por isso que o nome do programa é esse, o papo é reto, meu amado. Ai, não, eu tenho medo de morrer. Se tu tem medo de morrer, meu amado, não dá nem para entrar no tráfico, porque você vai ter que portar o fuzil, você vai ter que ir na frente. Você no evangelho ainda dá sorte que Jesus, ele é o general, ele vai na frente. No tráfico, você, ai não, hoje eu tô com sono. Meu amado, é teu plantão, tu vai ter que fazer 24 horas sim. Tu vai ter que passar droga sim. Aí você é na igreja, obreiro, ai não, a minha mulher tá doente, não dá pra ir hoje. Meu amado, no tráfico não tem isso. Mas deixa eu falar uma coisa. Os crentes hoje são crentes Nutella. São crentes Nutella. Os crentes estão acostumados a que os outros orem por ele, sabe? Que jejuem por ele. Porque no meu tempo não tinha essa conversa, não, querido. No meu tempo, você quer vitória? Vai para o monte. Quer vitória? Vai para o monte, vai orar. Ué, já voltou do monte? Entendeu? E as pessoas se espantam, às vezes, quando eu saio daqui de Cachoeiro, vou para o Rio ficar 3 dias acampado, todo dia acampado. É por isso que eu estou de pé. Entendeu? Não faço para impressionar ninguém, nem Deus. Eu faço porque é uma necessidade minha. Cada um sabe aonde o calo dói, que tipo de sapato. Cala perto. Então, eu necessito, em todo tempo, estar com o meu nível de unção lá em cima. Eu não gosto nem de deixar ele descer um pouquinho ali para o meio. Não gosto. Entende? E aí, como é que eu busco? Busco dessa forma. Porque eu acredito que o evangelho ele funciona. Eu sirvo a Jesus porque o evangelho na minha vida ele funciona. Eu jamais estaria na presença de Deus como algumas pessoas estão. É papo reto. Entendeu? Eu fiz um acordo com Deus quando entreguei a minha vida para Ele. Quem me segue sabe disso. Né? Quem me acompanha pelas redes sociais e é da nossa igreja sabe disso. Eu falei, se o Senhor não deixar eu virar mendigo, sua e onde o Senhor mandar, então eu sou assim. Acabou. Agora tem conversas. Entende? Se eu estou disposto a viver pela verdade de Jesus Cristo, na minha vida não pode entrar mentira, não pode entrar engano. Não importa que esfera seja. Se você entra na minha casa, se eu pego um filho meu mentindo, não tem esse papo. Não pode. Nós não precisamos de mentira. Nós temos um Deus que opera por intermédio da... Ah, mas eu vou perder. Perca. Ah, mas eu vou me dar mal. Se dê mal. Ah, mas eu não vou ter. Não tenha. A gente não pode ser uma Maria vai com Satanás. Porque Satanás cria circunstâncias, bota na nossa cabeça que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não vai ter, e a gente quer apelar para as estratégias dele. O engano é uma estratégia dele, a mentira é filha dele. Então, quer dizer, aí você vê um montão de crente navegando nesse mar miserável aí e querendo dar desculpa. Anísio, uma coisa que eu odeio. Não vou dizer a palavra odeio, porque eu odeio o sentimento maligno. Mas uma palavra que eu não gosto, detesto, é a desculpa. Porque, para mim, desculpa é coisa de pessoa que não tem caráter, que não tem peito para assumir o que faz. Já começa logo daí. Fez a besteira, querido? Fiz. Assuma. Não importa o que vai... Aquele que é o nosso juiz maior, ele vai começar a operar mediante a minha postura dentro do erro que eu cometi. Então, a primeira coisa, eu preciso me conscientizar que eu tenho que pagar o preço por aquele erro. Verdade. Não tem nada com quem está me julgando, não tem nada a ver com o que os outros estão achando, não tem nada a ver com isso. O negócio é minha salvação e vida eterna. Então, quando você vê pessoas dando desculpa, eu não me relaciono. Eu tenho dificuldade de me relacionar. E aí, irmão, por que não fez isso? Porque é aquilo ali, irmão. Sabe aquela linhaca? Sabe aquele crente linhaca que se afasta dessa pessoa, que essa pessoa vai levar para o buraco.
Uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu guardo, você de repente nem sabe, é que eu um dia resolvi ser daí, combinei com o Samuel, pastor Samuel, passar a ser daqui, mas eu queria ser daí. Entramos num acordo e fizemos isso. Só que eu gosto desse relacionamento, e hoje eu entendo, né, no nosso relacionamento, porque eu queria ser daí, porque você iria me entender. Afinal de contas, eu era sua amiga, ia ser sua ovelha, ia ser mais fácil, de repente, né, ia passar a mão na minha cabeça, não, Anísia, é assim. E eu lembro de uma situação que eu conto muito aqui para o povo, é que como eu não tive nada disso aí, você me tratou como ovelha, como todo mundo, cheguei chegando, mesmo morando na tua casa, não tinha, né, mesmo os 15 dias que eu passava aí, eu estava na tua casa, e um dia eu resolvi, não sei se você lembra, eu resolvi que eu tinha que sair daí. Você não ia ser mais meu pastor. Eu não queria mais isso. Eu não queria mais. Você lembra? Eu fui pro teu gabinete, cheguei aí e falei, na época eu não te chamava de, conseguia te chamar de pastor, eu falei, Carlos Alberto, eu quero me desligar do ministério. Aquilo eu aprendi muito. Eu quero me desligar do ministério. Eu pensei assim, rapaz, hoje ele vai entender que eu tô precisando dele. Quero me desligar. Você falou, tem certeza? Tenho. Pastora Cristina, vai lá no altar, pega a garrafa de azeite, que eu vou consagrar, abençoar ela. Você escreve uma carta, diz por que está saindo do ministério. Oi? Você escreve uma carta, cadê o azeite? Não! É porque as pessoas não querem tomar posição, na verdade. O que eu queria que você falasse assim, coitada, vem lá do Rio, fica longe do Manuel, mas não é isso que você escolheu? Não era isso que... Aquele dia você não falou nada disso, mas o que eu entendi era isso. Não foi isso que você escolheu? Vai ficar cocheando? O problema é que as ovelhas querem que a gente passe a mão, coitado, pronto. Naquele dia você falou, não vai deixar rugir, não? Falei, não quero mais não. Voltei para o Rio de Janeiro, continuei vivendo a minha vida, continuei sendo ovelha do Ministério Palavra de Excelência, cresci, hoje abri a igreja, mas por quê? Porque eu deixei de ser menina. Anísia, as pessoas não deixam de ser menina. Isso acontece. O que aconteceu com você? Isso acontece de uma forma muito... Entendeu? É muito comum que acontece com as pessoas. O que nós precisamos do processo, não sou eu que coloquei ninguém no processo. Não foi a igreja que coloca as pessoas, não é a igreja que põe os outros no processo. Quem põe no processo é Deus. Por quê? A porta é estreita. Lembra dessa passagem? Que quase a porta é estreita. E aí nós precisamos entrar no fitness de Jesus para perder uns quilinhos, para poder passar pela porta de uma forma tranquila. Entendeu? Desse jeito. Só que perder os quilinhos espirituais é quase que semelhante a perder os quilinhos físicos. Porque você rala, vai na balança e não vê nada. Eu estou passando por isso. A semana também estou. Nada. Naturalmente, o que você pensa? Vou parar com esse negócio que não está funcionando. Mas está. Então, são hábitos, porque Deus ele sempre trabalha, não é naquilo que nós achamos que há uma necessidade, e sim naquilo aonde se faz necessário para que ele possa se aproximar de nós. É por isso que, às vezes, as pessoas julgam alguém que está dentro daquele pecado, né, que é julgado por nós como grande, né? Por exemplo, a prostituição, as drogas, lá, a menina é uma prostituta, fica com todo mundo, mas está dentro da igreja. A prostituição, naquele momento, para o relacionamento de Jesus com aquela menina, ainda não chegou o tempo de ser trabalhado. Porque Deus está tratando em outras áreas na vida dela, para que ele possa ir adentrando, ganhando espaço, e vai chegar um momento em que aquela pessoa não vai mais se prostituir. Só que a igreja atual não tem essa paciência. Entende?
E isso não cabe a mim, isso não cabe a ninguém. Isso cabe a Deus para a pessoa. Então, existem a capacidade de Deus transformar a nós. Eu costumo dizer algo bem interessante. O último vício que Deus me livrou foi o do cigarro. Eu já pregava, né? Pregava que eu digo em roda de amigos, né? Não ia para a igreja pregar, que eu fui fazer isso depois de, só Deus sabe, muitos anos. Mas eu já fazia visita, já, entendeu? Porque a última coisa que Deus me libertou foi o cigarro. Porque eu nunca tive problemas de caráter. Eu sempre fui sim, não. Então, a minha natureza, ela sempre foi assim, né? Então, nunca tive grandes problemas com isso. Né? Agora, pô, mulherengo, vício de cigarro, gostava de uma cerveja, né? Gostava de um samba, né? Gostava de um pagode, gostava de farra, gostava daquilo tudo. E Deus foi me tirando o desejo daquilo ali. A libertação mais fabulosa não é aquela que você luta para largar. É quando você vê o Espírito arrancando de você o desejo, o prazer de estar envolvido com aquilo. É, Impressionante. Diferente. Sabe? Quando você faz, aí você fala, poxa. Aí na outra você faz de novo, depois você vai fazer de novo aquilo já. Aí você não vai é fazer mais outra igual. coisa. E isso é libertação. Como eu costumo dizer, libertação não tem nada a ver com a saída do diabo, mas tem a ver com a entrada de Deus na nossa vida. E Deus, quando ele vai entrando, a gente não encontra nem espaço para nós mesmos. Nem nós mesmos a gente encontra. Porque nós somos capazes de dizer não para nós por causa dele. É, Entende? Não tem nada a ver com bênção, não tem nada a ver com promessa, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a presença real dele na nossa vida. Da confiança, porque a presença de Deus nos dá confiança. Quando nós não temos mais confiança, é porque a presença está começando a se afastar. Se eu tenho que começar a pedir opinião à esfera humana, é porque a presença está se afastando. Eu não tenho mais a convicção de fé. A minha determinação já começou. E por que isso aconteceu? Porque os velhos hábitos ou os maus hábitos que estão sendo adquiridos no tempo presente estão começando a dominar a minha vida. Entende? Então, libertação não tem nada a ver com o que eu vejo as pessoas falando. Deus tem que entrar na nossa vida. A pessoa está tudo para sai diabo, sai demônio, sai capeta, e corrente, e faz isso, joga sal grosso, acende vela, joga água benta, os crentes jogam azeite, né, e passa pelo corredor, e passa pela porta, e aí? Mas o desejo permanece na pessoa. Sabe? A natureza pecaminosa ainda está acordada, ela não foi sepultada com a velha criatura. Sabe? O cara vê um copo de cerveja, a boca enche d'água. Ele vê uma mulher bonita, a perna treme. Sabe? A mulher vê um cara, já fica toda oriçada. Por que essas coisas acontecem? É porque Deus ainda não entrou. A pessoa não está deixando Deus entrar. Entendeu? Porque quando Deus começa a entrar, nós somos capazes de trazer o equilíbrio. Porque o que nós precisamos entender, o que Deus quer é o equilíbrio. Deus não quer que ninguém seja santarrão, porque o diabo entra, e não quer que ninguém seja profano, porque o diabo já está dentro. Então, Jesus, na verdade, ele traz o equilíbrio ao homem. equilíbrio. A capacidade da mulher ver um homem bonito, admirar, dizer que é bonito, mas não se interessar por ele. É casada. Uhum. A capacidade do cara ver um copo de cerveja, ouvir uma piada de um amigo, né? E falar assim, pô, beleza, cara, pô, bebe tua cerveja aí, eu não bebo. Eu não bebo. Ah, mas a mulher não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia, não está escrito na Bíblia. Eu não bebo porque o álcool me faz mal. O álcool me dá maus lembranças. Sabe? O álcool não é saudável para o meu organismo. E a Bíblia diz que aquele que destrói o templo de Deus, né? Deus o destruirá. Então, Isso. tudo que está dentro do meu organismo, que eu sei que é nocivo, que é prejudicial à minha saúde, eu estou desafiando a Deus. Porque quando eu desafio a Deus, quando eu desobedeço a Deus, eu estou desafiando a autoridade de Deus. É por isso, mas eu bebo, bebe, enche a cara, meu mano, vai em frente. É sua. Você não está me pedindo conselho, você não está me pedindo direção, eu não tenho aval dado por Deus, nem o direito, né, assinalado pelo Evangelho de te criticar, de te humilhar, de te impedir. Não tem, até porque quem tem não faz.
Jesus pode mandar um anjo decepar. Ele manda. Cada um faz o que Não. quer. Agora, se quiser um conselho, eu tenho uma palavra de Deus para dar. Se quiser um direcionamento, eu tenho uma palavra para dar. Você quer ouvir? Não. Então, entende? Então fica fácil quando você vive o evangelho conforme Jesus ensinou, porque esse foi o evangelho que Jesus ensinou. Então, não tem nada a ver com a vida de ninguém. Sabe? Eu não tenho que... Quando você falou comigo hoje mais cedo sobre tomar posição, né? A pessoa precisa tomar um posicionamento, né? Como é que as pessoas vão se posicionar? Porque para você se posicionar, significa você tomar um partido. Essa que é a verdade. Então, se posicionar no evangelho, você precisa tomar o partido de Jesus. Só que o partido de Jesus é complicado. Primeiro, você já vai logo entender que você não vai ter tua família do teu lado. Não foi eu quem disse foi o próprio Senhor. Porque aquele que não aborrecer pai, mãe, então já começa daí. Então esse já deu ruim. Esse mimimi de pobre coitado, porque mamãe acaba. Acabou. Eu fui criar outra família, você também foi. Não é isso? Nós não tivemos pais nem mães presentes, estamos aqui de pé. Você é uma excelente mãe, eu tenho certeza que eu sou um excelente pai. E quem nos ensinou? O Evangelho de Jesus Cristo. Entendeu? Não carrego traumas, nada disso. Porque o Evangelho, ele é a essência da cura da alma do homem. Quando ele é o genuíno. Quando é esse papo reto aqui com Jesus. Porque às vezes o que está faltando na pessoa é ter um papo reto com Jesus. Com Jesus. Vazia. Se não acontecer, eu não sirvo mais, não vou para a igreja. Ah, cai fora para lá, irmão. Perde tempo. Eu aqui na igreja, eu tenho algumas pessoas, eu tenho duas pessoas que mexem muito, né? Uma que é o Raimundo, você conheceu antes de se batizar, o alcoólatra, né? Que vinha aqui, eu já fui, eu não consigo, eu bebia desde os 12 anos, aí eu orava, sai demônio, ele ia embora. Aí um dia eu fiz com ele igual eu fiz contigo, né? Nele eu falei com ele, eu vou dar na tua cara, vai pra casa agora, cansei. Agora, eu vou dar na tua cara se tu não aparecer no culto. Era 4 da tarde, ele bêbado. 6 horas ele estava aqui no culto, bêbado ainda. Naquele dia, tomou posição. No domingo, na terça-feira, ele foi no cartório. Eu não preguei sobre isso. Ele foi no cartório, pegou o papel e falou, pastora, voltei do cartório. Como eu parei de beber no domingo, eu tenho que casar com a minha mulher, não tem? Com a Francisquinha? Eu falei, tem, meu filho, porque eu quero me batizar. Se batizou em outubro, dia 23 de novembro. Espera aí, povo, deu uma caída aqui. Não vai, tá dando ruim aí. Começou o negócio de novo.